Tá certo? De volta aqui com o Educador em Entrevista, hoje com a presença da Silvia Faraco. Silvia, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Bom, Silvia, inverno, né? Todo mundo empacotado, agasalhado, né? Mas a gente não pode esquecer que os pets também são afetados nesse período. É verdade, o frio ele judia bastante, né, dos animais e tem algumas doenças assim que são bem comuns no inverno. E animais assim, animais mais velhinhos também, animais que têm cardiopatia, você tem um índice maior de óbito nesse período de frio, principalmente um frio tão intenso como a gente está tendo esse ano. Muitas cardiopatias são silenciosas, né? O proprietário, as pessoas nem sabem que o animal tem. Então, por isso, redobrar o cuidado nesse período. Animais mais idosos, né? De porte pequeno, em especial os machos, eles desenvolvem bastante alterações na válvula mitral. Uma grande parte, a maior parte das cardiopatias nos animais de pequeno porte, nos cães de pequeno porte, é a insuficiência da válvula mitral. E às vezes o animal realmente não tem muito sintoma. Às vezes ele vai apresentar uma tosse discreta, às vezes ele vai apresentar um emagrecimento, um cansaço. Então é importante sempre a pessoa estar atenta a esses sinais. E como agora a gente está, né, passando aí por esse frio, às vezes a pessoa acha que a tosse é só em decorrência ou de uma tosse dos canis, né, que é a traqueobronquite infecciosa, ou por causa da friagem, e às vezes pode ser a traqueobronquite, mas pode ser que realmente tenha aí uma questão do coração envolvida também. Nessa questão dos cuidados, né, com esse período frio, a gente tem aí uma linha, né, tem mais grife pet hoje quase do que para pessoas, né, tem um monte de roupinha, de vestimentas e tal. Só que muitas vezes são mais decorativas do que de proteção mesmo, né? Como escolher a roupinha adequada é a pergunta da Samantha aqui. Tá. É importante que a gente pense sempre no conforto, né, para o animal. Então, às vezes, uma roupinha muito enfeitada, com muito babadinho, às vezes ela não é confortável para o animal. O soft, neste frio, é sempre uma excelente opção, porque ele realmente aquece, principalmente os animais mais idosos e os animais mais magrinhos, né? Eles sentem mais frio. Então, o soft eu acho que é uma boa opção. Sempre verificar se não está pegando no braço, né? Aqui na região da axila, que é uma região que às vezes com o atrito acaba ferindo. Aqui na região do pescoço também, para o animal não ficar apertado. E a roupa ela não pode estar nem muito apertada e nem muito larga, porque se ela estiver muito larga, às vezes eles se engastalham, né? Em algum lugar. Então, de fato, é isso, adequar o tamanho do animal, então levar ele para provar, não comprar roupinha sem ter o bicho junto, é uma das dicas. Sim, é interessante a gente provar mesmo porque não existe um padrão. Então, falar, eu uso o número 4, na verdade não é assim, nem com o ser humano, né, muito menos com o animal, que não existe uma padronização assim, mais frequente. Sempre provar, ver se está adequada e verificar após, né, o uso se realmente não está dando atrito. Verificar a qualidade das costuras, para não ficar fiozinho também esfregando na pele do animal, que pode levar alguma lesão, né, algum arranhão. Guilherme colocando aqui, né, todo pet pode usar roupinha, né? Ou é recomendado só mais para os cães? Gatos também utilizam? Alguns gatos, eles até aceitam a roupinha, mas aí você vai ter que ver se o gato ele vai aceitar a roupinha. Outro dia eu coloquei roupinha na minha gata, aí ela foi dormir com a roupinha, mas ela amanheceu sem, não sei como ela conseguiu tirar. E cães de pelo longo, por exemplo, o Shih Tzu, o Poodle, Maltese, enfim, cães que têm pelo longo,
a gente tem que ter um cuidado maior quando coloca roupinha, porque na verdade você acaba tendo, pelo atrito da roupinha com o pelo, acaba formando nós. Então, se for colocar roupinha nesses animais, no final do dia, tirar essa roupinha, pentear o pelo, né, para não acontecer de dar nó. E o de pelo longo não necessariamente precisa de tanta roupinha assim nesse período. Não é uma coisa tão aconselhável quanto sem pelo, ou às vezes é necessário. Eu acho assim, por exemplo, a gente ali percebe, por exemplo, que os cães debilitados, cães velhos, eles precisam. Eles sentem, sempre não, muitas vezes eles sentem mais frio. Pinscher, Fox, eles sentem muito frio, né? O Shih Tzu, ele já é um cachorrinho que geralmente, o Shih Tzu é um cachorrinho gordinho, né? E tem o pelo, e na maioria das vezes ele vive dentro de casa, ele tem a caminha, então ele não fica tão desprotegido. Mas se você às vezes pegar um Shih Tzu, um Poodle que está velhinho, que às vezes já tem alguma cardiopatia ou alguma outra doença sistêmica, pode ser que ele sinta frio também. A gente falou da questão da roupinha, aí Cláudia, Zé Henrique e o Marcos com a mesma questão. A alimentação no inverno deve mudar? No inverno você tem uma maior demanda calórica, né? Então é interessante, existem algumas rações que elas são rações para cães de trabalho, cães de alta performance, onde elas têm um nível um pouco maior de gordura. Isso é interessante, por exemplo, para cadelas que estão em período de amamentação, e no frio também ela pode ser interessante. Porém, a pessoa tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer essa transição, porque como tem uma quantidade maior de gordura, essa ração ela pode soltar o intestino. Mas seria interessante, sim, misturar, né, um pouquinho dessa ração com a ração habitual. Mas aí bem dentro disso, né? Vai aos pouquinhos fazendo uma transição para... Isso. E esse ano, a gente está tendo um frio muito intenso e por vários dias. Porque geralmente o que acontece é que você tem um dia, 2 dias muito frios e depois já logo retorna. Mas esse ano a gente tem vindo aí com essa temperatura mais baixa todo esse tempo. Então esse cuidado, por exemplo, de deixar o animal mais quentinho. Quem tem caminha, cobertor, pode oferecer isso para o cachorro. Quem não tem, pode oferecer uma caixa de papelão, que o papelão também forra bem, coloca às vezes várias camadas de papelão para isolar do frio do chão e proteger do vento também, já é uma boa medida. E a ração seria aí uma medida complementar que pode ajudar. Perfeito. Pequenos cuidados, mas que vão ajudar aí na saúde do animal para depois não ter um problema maior, né? Porque às vezes acaba tendo uma enfermidade de inverno e complica aí a vida, não só do bichinho, como do dono também, que requer cuidados extras. É um conforto, né? E você vai estar gerando menos estresse para o animal. Você vai estar oferecendo um conforto maior, ele vai se sentir melhor, ele vai ficar mais protegido e com isso a chance dele desenvolver alguma doença vai ficar mais distante, mais longe do animal. Perfeito. A gente falou da questão dos problemas respiratórios desse período, etc. Né? Cães e gatos têm gripe como qualquer pessoa. Na verdade, eles vão ter aí os cães, eles têm a chamada gripe canina, que é ou tosse dos canis, traqueobronquite infecciosa canina, e as alergias, né? Com relação aí à traqueobronquite, ela é uma doença comum em animais que ficam em aglomerados, né? Então, canis, abrigos, às vezes no próprio pet shop, por exemplo, vai um animal que tem a gripe canina e aí ele pode acabar passando para outro animal pela tosse mesmo. De um modo geral,
na maioria das vezes, ela não é uma doença que ela vai causar um grande problema para o animal. Geralmente é só uma tossezinha, uma tosse meio chatinha, que incomoda o proprietário. Às vezes, nesse esforço de tossir, o animal pode até chegar a ter um vômito de secreção, mas, de um modo geral, é uma coisa discreta. Ela é multifatorial, assim, ela tem alguns vírus e bactérias envolvidos nessa questão. Existe uma vacina para essa doença. Essa vacina, ela não é tida como uma vacina essencial, mas ela é uma vacina que pode e deve ser aplicada, principalmente para cães que têm contato com vários outros cães. Ela existe injetável e tópica, onde ela é aplicada no nariz do animal. Pode acontecer dessa doença se desenvolver e se tornar uma pneumonia, alguma coisa mais grave, mas na grande maioria das vezes ela é uma doença tranquila, assim, ela não tem grandes consequências. E de fato tem que se acompanhar e tomar as medidas primeiro para tentar não ocorrer, né, que é o melhor nesse sentido, mas ocorrendo, existe que perfil de tratamento, Silvia? Alguns animais a gente entra com antibiótico, alguns animais a gente entra com hidratação das vias aéreas, às vezes um anti-inflamatório, né? É muito importante aí no caso dos cães que essa doença ela não seja confundida com a sinomose, que a sinomose aí sim é uma doença bastante grave, muitas vezes leva o animal a óbito, pode causar paralisia nos animais. Então, sempre checa a carteirinha de vacinação. A vacinação ela deve ser aplicada todos os anos. Quando o animal é filhote, ele toma uma sequência de vacinas, por questão de interferência de anticorpos maternos e tudo. E depois desse período, ele vai receber o booster vacinal, que é o presente de aniversário dele. E aí, a partir daí, todo ano, esse animal deve ser vacinado contra a sinomose. A sinomose dá em qualquer idade e contra a raiva, que também a raiva pode acontecer em qualquer idade. A gente está vendo aí que a raiva está tentando voltar, né? Tá tentando ressurgir. Então, é muito importante, de extrema responsabilidade que o proprietário mantenha o seu animal bem vacinado. E são vacinas contínuas, né? Eu acho que isso tem que ser alertado, né? O animal que tomou ano passado tem que tomar de novo, e de novo, e de novo. São diferentes das nossas vacinas humanas, que você toma uma dose, 2, 3 doses e o problema está resolvido para o resto da vida. A gente tem, por exemplo, no caso do tétano, que a gente toma de 10 em 10 anos. A gripe, que renova todo ano, né? Mas a maioria das nossas vacinas, igual pólio, tomou a gotinha uma vez na vida, acabou. Né? Isso aí tem a ver, primeiro, com dentro da saúde humana, né, a saúde pública com relação às vacinas, ela até que é bem feita. Então, com isso, você acaba realmente eliminando o vírus na população. E isso, que é o que a gente chama, né, que às vezes você consegue erradicar uma doença do país. Foi o que aconteceu com a varíola no mundo, né? E a pólio aí, a gente está com 2 países só, está prestes a erradicar a pólio também no mundo. Isso, então isso é importante pelo montante, isso consegue-se pela qualidade da vacina e pelo montante dos animais que são protegidos. Das pessoas que são protegidas. No caso dos animais, a gente tem uma situação muito inversa. Uma minoria de animais são protegidos. Nós temos muitos animais errantes, muitos animais que estão nas ruas. E nem todo proprietário leva isso realmente a sério. Então, talvez, num futuro, onde aí 80%, 90% dos animais sejam efetivamente vacinados, talvez a gente possa realmente dar um intervalo maior entre as vacinas. Porém, hoje, a gente ainda não consegue fazer isso.
e tem essa relação exatamente com isso, além do que a vida do animal é bem mais curta. Então, no animal, todo o ciclo dele é mais acelerado. Então, não é tão difícil também a gente entender que ele precisa ser vacinado anualmente. Perfeito. Mas esse acompanhamento é fundamental, né? Acho que para quem está nos ouvindo, de ter essa vacinação. E você tem também, é o que o Cláudio pergunta, né? As V algum número, né? Pergunta o que isso significa. Tá bom. A V8, a diferença da V8 e da V10 é basicamente a quantidade das cepas da leptospirose. A leptospirose é a doença transmitida pelo rato. A leptospirose, existem mais de 60 tipos, sorotipos de leptospira. Então, a gente tem leptospira icteria hemorrágica, tem leptospira canícula, tem... enfim, você tem uma quantidade imensa de variedade de leptospirose no mundo todo. Então, algumas são mais comuns no Brasil, outras são mais comuns tem uma distribuição aí geográfica. Então, o que muda da V8 e da V10 é exatamente a quantidade de sorotipos de leptospira. A V8 tem 2 e a V10 tem 4. Tá? A leptospirose, né, a fração da leptospirose é a parte líquida, e é a fração que mais causa reação, dor e reações alérgicas nos animais. E não existem, são só 4, né, na V10, então a gente não está protegendo contra todos os tipos de leptospirose que existem. Então é importante sempre manter a ração e a água do cachorro longe dos ratos. Manter sempre essa ração bem fechadinha, bem acondicionada e nunca, jamais deixar a ração à noite para os cães. Principalmente, e por favor, cães de oficina, que ficam no quintal, porque o rato sai à noite procurando ração. Então, ele vai encontrar a ração do seu cachorro. Mais dia, menos dia, algum rato vai lá e vai consumir a ração. A gente falou por cima aí da questão da sinomose, né? A sinomose e a parvovirose, nesse período a gente tem uma incidência maior, Silvia? A sinomose, sim. Na verdade, na época, existe até uma relação ou um diferencial aí entre, né, a traqueobronquite e a sinomose. A sinomose, ela, na maioria das vezes, ela é mais comum no inverno mesmo. E a parvo, ela é mais comum no verão. Mas os vírus, né, não estudam biologia, não estudam, então eles às vezes acontece sim, da gente ter algum surto de parvo no inverno, e às vezes agosto, setembro, você tem um surto de sinomose também. De qualquer maneira, vacinando o cachorro com uma vacina de boa qualidade, com um profissional da sua confiança, você vai conseguir uma imunidade bastante eficaz. A vacina de leptospirose, ela não tem uma eficácia tão bacana, mas a vacina antirrábica, a sinomose e a parvo, a eficácia delas, a resposta delas é muito boa, sendo uma vacina de boa qualidade, sendo aplicada adequadamente, então ela tem uma resposta muito boa, ela realmente protege o animal, vale a pena. A hepatite, né, também é uma outra questão aí que tem afetado muito, né, é uma das grandes epidemias humanas hoje, né, e também afetando aí os pets. A hepatite, ela tem várias causas, porque na verdade o rim, ele é um filtro, né? Então existe a hepatite infecciosa canina,
que ela está contida na V8 e na V10. Você pode ter uma hepatite por leptospirose, você pode ter uma hepatite por erliquiose, você pode ter uma hepatite medicamentosa. Os animais, eles acabam aí pela questão de pulga e carrapato, é bastante comum a gente usar venenos, né, para combater a pulga e o carrapato, e isso também pode levar a uma hepatite. E algumas raças têm uma alteração no sistema vascular que alimenta o fígado. E aí você pode ter um outro problema que chama desvio porto-sistêmico, onde você vai ter também uma alteração hepática que pode levar o animal à morte, ele pode causar convulsões no animal. Esse desvio porto-sistêmico, né, o shunt porto-sistêmico, ele é bastante comum em cães tipo maltês, o cocker. Então, a hepatite ela tem várias causas. Aí a gente precisaria tentar identificar qual é a causa para a gente poder tratar esse animal. Mas nesse caso aí, né, do que você citou, a gente já tem várias ações para se evitar, né? Então, combate do carrapato e das pulgas com outros métodos que não os venenos mais fortes. Então, tem várias ações aí que já dão qualidade de vida para esse animal e evitam essas hepatites. Eu acho que a questão aí da gente manter sempre a ração bem acondicionada, pela questão de rato, que rato é um problema bem sério e é muito subdiagnosticado. Porque para você ter certeza, né, que é uma leptospirose, você tem que fazer um exame, e esse exame é específico. Então, você colhe o soro do animal e manda fazer o exame. Nem todo proprietário se dispõe a fazer esse exame, mas a gente tem feito e é bem bacana, e a gente vem com a resposta e vem inclusive qual é o tipo de leptospirose que facilita o tratamento. Sim, e até você faz um mapeamento, né, de qual é a leptospirose mais comum na sua região. Porém, isso precisa ter esse investimento, né? Então, a questão do rato eu acho que é imprescindível. No controle aí de pulgas e carrapatos, graças a Deus, surgiram alguns medicamentos, aí, alguns que são são muito eficazes, mais eficazes até do que os próprios venenos. Então, realmente tem esse avanço aí. As vacinas, né, que você vai oferecer para o animal para proteger. E uma coisa que é super importante também é uma água de boa qualidade e uma alimentação, né, uma ração de boa qualidade, né? Essas rações que são aí muito baratas, que contenham muitos corantes, muitos conservantes, elas também acabam agredindo o fígado, o intestino do animal, o estômago. Então, sempre procurar oferecer, dentro do que você pode, a melhor ração. Então, você coloca isso. Muitas vezes a gente vê aquela ração que é até mais cara, que tem formatinhos de coisinhas, coloridinha, não quer dizer que seja de fato a melhor ração, exatamente por isso, né? Muito corante, muito aditivo e não de fato o que o animal precisa. Exatamente. Outra coisa assim que virou assim até uma questão que eu às vezes tem muito proprietário que olha, né, e fala, mas essa ração aqui ela tem 21% de proteína, né? Cabelo é proteína, unha é proteína, pena é proteína, mas são proteínas que o animal não consegue digerir. Então é importante, na hora que você vai ver essa proteína, que seja uma proteína de alto valor biológico. Então, ninguém faz milagre, né? Então, é sempre procurar uma ração de uma marca mais conhecida,
surgem muitas rações, né? Às vezes a pessoa monta aí uma fabriqueta de ração, e, enfim. Então, sempre procurar uma marca que esteja mais estabelecida no mercado, que faça mais tempo, que a gente espera que essa empresa seja uma empresa mais confiável. Sem dúvida. Né? A gente falou muito de cães e gatos, né? Mas todo pet tem que ter o seu cuidado. Nesse período a gente vê o pessoal com aves, sempre cobrindo gaiolas, tomando atitudes nesse sentido. Né? E jabutis, Silvia, existem cuidados? É a pergunta da Vanessa. Com relação às aves, é super importante proteger a ave de vento. A ave, para ela ter uma infecção aí nos sacos aéreos, é bem comum, é bem fácil. E a ave ela é mais até suscetível ao frio. Então, sempre proteger do vento, sempre deixar abrigado. E quando for limpar, né, ali às vezes tem gente que tem um cômodo só para as aves, não varrer, que vai levantar aquela poeira, isso até para a saúde da pessoa, né? É bom jogar uma água ali e depois raspar, porque aquele pozinho que levanta não é interessante nem para a pessoa e nem para as aves. O jabuti também, na verdade, ele vai entrar num período aí de hibernação. Então, só que às vezes o frio é tão intenso que ele pode acabar morrendo. Então, é interessante também proteger esse jabuti, ou deixar ele em algum cômodo, mas ele não vai mesmo se movimentar muito, ele não vai se alimentar muito. Mas tomar um cuidado com o frio excessivo, que é o que a gente está passando. Num inverno mais suave, talvez você nem precise se preocupar com o jabuti. Mas nesse inverno tão grande, aí é importante que você proteja o jabuti. Levando para áreas mais fechadas, ele vai hibernar de todo jeito. Ele vai ficar mais inativo, sim. Mas o jabuti, por exemplo, ele não tem... A gente tem umas células ciliadas, e essas células ciliadas, elas jogam a secreção que está na traqueia, na narina, para fora. E o jabuti não tem. Então, a pneumonia no jabuti dificílima de se tratar. É bem difícil. E com relação aos gatos, né, a gente vai ter um quadro aí semelhante ao dos cães, que a gente vai ter a rinotraqueite felina, que também é um complexo onde você tem vírus e bactérias envolvidos. E nos gatos, ele tende a ser muito mais grave do que nos cães, porque você tem aí tem uma bactéria que ela vai dar feridas na boca do animal, então do gato. Então ele não vai se alimentar, ele não se alimentando, ele vai enfraquecer. E aí você pode mais facilmente ter uma pneumonia. Você tem a conjuntivite no gato, que muitas vezes acaba levando a uma perfuração do olho. A gente passa muito por isso, porque esses animais que são abandonados, às vezes essas ninhadas que chegam, onde os gatinhos chegam com os olhinhos todos remelentos, muitos animais acabam tendo o olho perfurado. Então, no gato, ele costuma ser também muito mais grave, muito mais preocupante do que no cão. E para o gato, também existe a vacina. A gente ainda não tem muito hábito, a gente ainda não volta muito, né, o gato para ser vacinado, mas existe a vacina e ela deve ser aplicada. Voltando aí à questão das ações, né, Silvia? A gente tem esse cuidado, e a Maria Eduarda colocando aí, né? A gente falou da questão da vacinação, de proteger do vento, da alimentação, né? Ela pergunta se existem outros cuidados, né? Ela coloca que muitas vezes também as pessoas erram ou exageram nos cuidados, por exemplo, com aves e com répteis, na questão das lâmpadas de aquecimento, e acabam machucando e ferindo os animais. Com relação aí àquelas pedrinhas, né, de aquecimento, ela tem que ser também uma pedra de
um material de boa qualidade, e você tem que ficar atento, porque você pode desregular o termostato. Mesmo, por exemplo, na questão, a gente tem colchãozinho térmico que a gente usa para cachorro, tudo, e às vezes realmente pode acontecer isso, de você ter um descontrole ali no termostato e aquecer demais. Então é importante realmente ficar atento a isso, porque dá mesmo, queima a pele dos répteis, das cobras, quem tem esse tipo de animal como animal de estimação. Da lâmpada também, porque a lâmpada, existe uma lâmpada de cerâmica que é bem bacana, mas ela é bem difícil da gente conseguir essa lâmpada de cerâmica. Então, às vezes a pessoa acaba colocando essas lâmpadas comuns, e isso fica aquela claridade, né, no animal. E aí ele não tem o período de descanso, porque é importante também que ele fique no escuro e no claro. E os aquecedores também para peixes no aquário, enfim, a pessoa tem que estar sempre atenta, porque isso pode queimar, pode acabar ou esquentando muito, ou se ele queimar, ele esfria. Então a pessoa tem que estar sempre atenta a esses cuidados. Quem tem animais exóticos precisa ter uma disponibilidade ainda maior, né, para você realmente ter esses equipamentos, essas coisas que são mais diferenciadas do que no caso do cão e do gato, que é mais tranquilo, né? A gente já está mais habituado. Sem dúvida. Silvia, para encerrar, vamos falar um pouquinho da questão das ações da associação mesmo, né? Está marcado um mutirão de castração ou doações? Como é que está funcionando isso? Todos os meses a gente faz campanha de castração a baixo custo. Então, assim, até essa semana eu conversei com uma moça, ela está com 6 animais. Então, a pessoa pode se programar, porque todos os meses tem. Esse mês vai ser no dia 14 de julho. Em agosto a gente ainda não marcou o dia, mas no dia 14 a gente já marca para o mês de agosto. Então, a pessoa pode ir se organizando para ir fazendo um animal por mês ou 2 animais por mês, enfim, do jeito que for mais conveniente para a pessoa. A questão da castração, a gente faz todo esse trabalho, mas ela ainda é muito negligenciada. Na verdade, nós estamos com mais de 40 filhotes para serem doados, e nós estamos com 20 filhotes castrados que estão para doação, e a gente ainda tem mais 21 filhotes para serem castrados. Porque realmente algumas pessoas ainda não levam isso a sério. Então, desses filhotes, a gente tem, na verdade, são 2 cadelas da mesma pessoa que pariram 17 filhotes, aí acho que 4 filhotes morreram, enfim, tem 13 filhotes dessa pessoa, e uma outra cachorra que pariu 17 animais. Como que a cachorra pare 17 animais, né? Então, 17 filhotes. Então, é muito importante, as pessoas realmente têm que levar isso mais a sério, e a gente tem visto aí esse mês e o mês passado, teve uma outra moça também, que ela tem acho que 8 animais, ela estava com 4 cadelas paridas. Então é impossível, né? A gente não consegue colocar todos esses animais, a gente não consegue achar pessoas bacanas para adotarem essa quantidade imensa de animal. Então o proprietário tem realmente que levar isso a sério. Procura, vai lá no dia 14, se você, um cachorro pequeno não fica caro, agora um animal de porte grande realmente já fica um pouco mais caro. Vai até lá, leva, pesa o animal, conversa, vê quanto vai ficar, se prepara, porque todo mês tem campanha. Então, se não der para você castrar dessa vez, daqui 2, 3 meses, vai se preparando para conseguir castrar esse animal. Porque, infelizmente, a gente não tem como receber essa quantidade de animais.
E é uma questão também prática do proprietário, né? No caso dos machos, aí a gente vai ter uma diminuição no odor da urina, a qualidade de saúde do animal, né? Com uma série de enfermidades, câncer para as fêmeas, etc., reduz, briga entre os machos. Então, você tem uma série de benefícios, sem falar da questão de não ter que se preocupar depois com doação de filhotes, né? Então, deveria ser, eu não digo nem obrigatório, mas deveria ser uma rotina das pessoas que gostam e que têm animais. Com certeza, a castração é a maneira mais eficaz, mais direta da gente conseguir esse controle. E isso traz o benefício para o animal, para o proprietário e para a comunidade. Porque ninguém gosta de ver essa quantidade de cães pela rua, ninguém gosta de ver um cachorro atropelado, ninguém gosta de ver um cachorro passando fome. E os abrigos, não adianta, não vai dar certo largar essa caixinha, porque não vai resolver. Não adianta, o abrigo, não adianta ficar recolhendo, isso não resolve o problema da comunidade. Então, para a comunidade, para a saúde pública, é importante que esses animais sejam castrados. Não tem o que discutir, não tem, a atitude mundialmente, isso por quem estuda, pela Organização Mundial da Saúde, é a castração, é castrar esse animal. Essa história de que essa mulher mesmo que a gente está lá com os filhotes, que a gente está castrando, elas nunca saíram, mas aí um cachorro pulou o muro. Então, a gente que trabalha com isso, a gente ouve isso toda hora. Que cachorro pulou o muro, alguém passou e esqueceu o portão aberto, separou, que tem gente que tem um macho e a fêmea separou, mas enfim. Então, gente, castrem, que realmente a melhor para a saúde do animal, para o sossego do proprietário e para a comunidade. Sem dúvida, né? Como diria um amigo meu, cães no cio voam, né? Porque não tem muro, não tem parede, não tem nada que segure, né? Então a melhor prevenção é castração. Olha, e é mais ou menos verdade mesmo. Eu tenho uma cliente e ela tem um Bernese. E aí um dia esse Bernese chegou lá, olha, Silvia, ele caiu do telhado. Eu achei que eu tivesse entendido errado, né? Aí ele falou, o que aconteceu mesmo? Ele caiu do telhado. Eu falei, como assim ele caiu do telhado? Porque tinha uma fêmea no cio do outro lado. E aí eu não sei o que ele aprontou, que ele foi subindo numas coisas que tinha no quintal e conseguiu subir no telhado, porque ele queria ir para o outro lado. Então, realmente, cães no cio voam. Tá vendo? Aí é comprovado a teoria, só não aterrizam muito bem pelo estrago do cachorro. Silvia, eu quero agradecer imensamente a participação, deixar o programa à disposição sempre para as ações, tanto da associação quanto desses esclarecimentos, e espero que cada vez mais a gente tenha, né, posses responsáveis e que as pessoas tenham o animal não como um brinquedo, mas com essa compreensão de que é uma responsabilidade. Obrigado pela presença com a gente e parabéns pelo aniversário, por passar esse pouquinho de aniversário aqui, dedicando um pouquinho dessa atenção para a gente aqui. Muito obrigada. E é isso mesmo, a gente quer que haja uma interação, que seja uma coisa bacana, que o proprietário e o animal se divirtam, pratiquem exercício, que realmente eles se curtam e se cuidem. Perfeito. Bom, nós vamos a um intervalinho, na sequência eu falo com o Aparecido Donizete Lopes, a gente fala de Rotary Club, tá certo, do distrito em que o Cidinho presidiu até a última semana. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, agora eu converso aqui com o Donizete Aparecido Donizete Lopes, o Cidinho aqui, que foi governador do Rotary no último ano rotário, né, 2016-2017. Cidinho, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Prazer meu de estar com vocês aqui na cidade de Batatais, falando de Rotary. Bom, Cidinho, você deixou o cargo no último final de semana, né, passou para o próximo governador, para o Jorge, que assume essa missão. Mas vamos falar um pouquinho do básico aí, né? Para quem não conhece, Cidinho, o que é o Rotary? Rotary é uma organização internacional de líderes de negócios que trocam ideias e entram em ação. O que eu quero dizer com isso? Para entrar em Rotary, tem de ter uma profissão, onde nós reunimos, discutimos os assuntos que faremos para a nossa cidade,
para os nossos distritos e entramos em ação para os menos favorecidos. Perfeito. E é uma associação que hoje abrange o mundo todo. Nós estamos em 219 países, com mais de 1.200.000 associados no mundo inteiro. O Rotary é grande e o Rotary é a única instituição que tem uma cadeira cativa na ONU. Perfeito. E a gente percebe aí a quantidade e a gama de ações, né? Eu falava com a Silvia aqui a respeito de animais, de pets e da importância de vacinação. O Rotary tem o maior programa mundial de vacinação. Nós estamos participando, nós estamos almejando aí terminar com a polio no mundo. Hoje existem só 2 países que têm essa doença, usar a palavra ruim, para não falar outra, e que é o Afeganistão e o Paquistão. Mas nós temos poucos casos e com certeza, se Deus quiser, nesse ano nós pretendemos terminar. Mas estamos trabalhando muito, os rotarianos, com seus serviços, com seus trabalhos, doam muito e, se Deus quiser, nós vamos terminar com essa doença ruim para todo mundo. E o Rotary faz isso, né? Financia a doação de vacinas no mundo todo e conseguiu um parceiro forte aí que é o Bill Gates. Isso. Nós temos esse grande parceiro que é a Melinda Bill Gates, que nos ajuda muito, que já doaram para o Rotary Internacional mais de 355 milhões para estar erradicando a polio no mundo e ajudando. E por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que o Rotary é uma instituição séria, que trabalha com pessoas honestas e transparentes, e tudo é mostrado como é feito. E graças a Deus nós temos esse grande parceiro. E é uma ação que a gente fica impressionado, né? Porque a gente tem Rotaries do mundo inteiro fazendo doações que, somadas, aí compram vacinas, e o Bill Gates, pela fundação que leva o nome da mulher dele lá, da Melinda Gates, para cada vacina que o Rotary doa, eles dobram isso. Isso, nós temos a felicidade aí do Bill Gates, tudo que nós doamos, ele dobra. E a vacina em si não é caro. O problema maior nosso é como chegar nos países para aplicar essa vacina. Nós temos dificuldades de política, nós temos problema político, religioso e a área geográfica. O que mais atrapalha, às vezes, é a área geográfica, a área de conflito, a área de guerra. Isso é o maior problema nosso nesse nosso trabalho, nesse nosso serviço dentro do Rotary Internacional. Afeganistão e Paquistão hoje estão com esse problema, né? São os últimos países que faltam eliminar a doença exatamente por isso, né? Você tem uma questão aí de ter a vacina disponível, mas não conseguir chegar na população que está em zona de guerra. Isso. A vacina no Rotary tem disponível, o problema maior nosso mesmo é isso aí. Esses problemas políticos, geográficos e religiosos que atrapalham muito a gente levar esse trabalho, os rotarianos chegar, principalmente nas áreas mais longe, áreas de rural, então é mais difícil. Mas o rotariano está disposto e está trabalhando muito para poder levar essa vacina e, se Deus quiser, nós conseguiremos erradicar essa doença no mundo. Falando dessa questão de distrito, né, o Rotary ele é dividido por regiões, né, de uma maneira diferente aí que a gente tem outras divisões de estado, etc. O seu distrito pega uma fatia de São Paulo e Minas também, Cidinho. Isso, nós temos hoje o Rotary no nosso distrito em 54 cidades, sendo 78 clubes, que abrange São Paulo, uma parte de São Paulo e uma parte de Minas Gerais. 78 clubes, algumas cidades com mais de um clube. Isso. Nós temos o caso de Ribeirão Preto, tem 10 clubes, Araraquara tem 5, São Carlos tem 5, Barrinha tem 2, Passos também tem 2, vários clubes, com várias cidades com vários clubes. E a maioria com um clube e que nós atendemos com o maior amor de todos igual. Perfeito. E cada clube desenvolvendo projetos, ações, de acordo com as características da sua cidade, do tamanho do clube, o que acaba, no final das contas, aí, né, de você tendo uma visão geral de o quanto de ações que esses 78 clubes desenvolvem e o destaque que isso dá para o distrito perante o Rotary Internacional. Isso, cada clube tem as suas ações, cada um com o seu tipo, mas tudo obedecendo às normas de Rotary Internacional,
as normas do distrito, e cada um faz um pouquinho. E cada pouquinho juntando dentro do distrito dá muito. Este ano nós tivemos uma grande satisfação de fazer vários projetos para várias cidades, inclusive, eu não sei se você vai chegar nisso aí, eu já estou adiantando, nós vamos entregar um projeto hoje aqui em Batatais. Perfeito. Hoje, uma das ações vai ser a entrega de cadeiras de roda numa parceria com a BADEF aí, com um subsídio extra do distrito que você conseguiu, né, Cidinho? Nós conseguimos. A Fundação Rotária, nós temos, assim, o que a gente doa esse ano, daqui 3 anos, volta 50% para o distrito. E nós conseguimos, com essa verba, fazer 26 projetos da Fundação Rotária. E não daria para todos os projetos que nós tínhamos. Nós tínhamos 31 projetos. O que eu fiz? Eu busquei apoio de outros rotarianos, de outras empresas, e nós conseguimos atender todos os 31 projetos. Batatais e Santo Antônio da Alegria e outras cidades não estavam dentro desse projeto, não seria atendido. E aí, com essa parceria, eu consegui, tanto Batatais, Santo Antônio, eu consegui o parceiro, e hoje, graças a essa parceria, nós vamos entregar esse projeto aqui em Batatais também, que é das cadeiras de roda. Então, dentro dos clubes, cada um faz um projeto, cada um é o seu tipo, o que a cidade necessita. Aqui para Batatais foi cadeiras de roda, Santo Antônio da Alegria, cadeira de roda, e tivemos vários projetos em todas as cidades. 31 cidades foram beneficiadas com esse projeto de subsídio distrital. Perfeito. E de fato, né, a gente acaba vendo o que cada cidade desenvolve. Batatais já vem desenvolvendo aí a campanha do lacrezinho, né, do refrigerante, da bebida, né, que juntos esses lacres têm produzido recursos para comprar cadeiras, somado aí a do subsídio distrital, a gente tem um número grande de cadeiras que foram enviadas para a BADEF, que faz esse gerenciamento aí com as pessoas que têm necessidade. Mas é mais um impacto do que o Rotary pode causar na sua comunidade. Isso, nós temos, graças aos grandes rotarianos que nós temos, aqui em Batatais não é diferente, vocês, rotarianos, trabalham muito para a sociedade, e tenho certeza que esse ano também não deixou de trabalhar. Obrigado a todos os rotarianos de Batatais, do distrito, pelo belíssimo trabalho realizado aqui, e juntamente o clube, o distrito e o Rotary Internacional unem as forças, e aonde vem as verbas e esse trabalho para a gente atender os menos favorecidos, as pessoas que precisam do poder público, de nós, instituições, e se todas as instituições trabalhar e ajudar, lógico que nós atenderemos as pessoas menos favorecidas. Perfeito. Pensando nessas ações, né, que as cidades realizam, que os Rotaries vêm desenvolvendo, aí a gente tem um histórico muito grande de ações. E se a gente soma cada ação de 78 cidades, né, dá um volume enorme. Eu acho que vocês estavam aí contabilizando, né, no final da gestão, todas as ações desenvolvidas, implementadas ao longo de um ano. É de impressionar, né, Cidinho? Graças a Deus, unindo todas as forças, nós conseguimos fazer um maravilhoso ano. Nós fizemos, no ano passado, o Rotary Day, onde todos os clubes fazem suas ações com medida de temperatura, trabalho da erradicação da polio, para a vacina da polio, ajudando nas cidades, a vacinação. E também tivemos o trabalho da hepatite, onde foram feitos vários testes na maior parte da cidade do nosso distrito, trabalhando também contra essas doenças que atrapalham toda a sociedade, todo o ser humano. Perfeito. Cidinho, uma das ações também do Rotary é o intercâmbio de jovens, aí, propiciando, né, uma ação global também de jovens que fazem intercâmbio no mundo todo. No ano nosso, aí, 2016, 2017, nós pegamos com 13 intercambiários só, conseguimos, graças a Deus, levar para 23, onde nós tivemos 23 jovens saindo do Brasil, conhecendo outros países, e tivemos também a grande satisfação de trazer 23 de fora, de outros países aqui para o Brasil. É um projeto que eu gosto muito, porque você dá a oportunidade de jovens estarem saindo do Brasil, que é lógico, o Brasil é muito bonito, mas conhecendo outros países, conhecendo outras línguas, outros modos de viver, e para nós é muito importante.
Então, os jovens estão saindo do Brasil e conhecendo outros países. É um projeto maravilhoso de Rotary. E é um ano convivendo com uma cultura nova, né? Hospedados com famílias aí próximas ou de Rotary ou próximas a Rotary, e com uma dinâmica aí, né, de a cada 3, 4 meses circular com outras famílias do país. Então a pessoa tem de fato a vivência da cultura daquele país. Isso é um projeto de longa duração de 1 ano, porque nós temos outros projetos menores, 3 meses. Então passado o jovem sai daqui e fica em várias casas, 3, 4 casas durante o ano, conhecendo essas outras famílias, aprendendo a conviver. E voltam, graças a Deus, muito bem para o Brasil. Perfeito. Bom, o Batatais recebe nesse ano, né, uma venezuelana, né? E, de certa forma, a gente vê também isso, né? A cidade também ganha culturalmente, né? Que a gente já teve aqui intercambiários de vários locais do mundo, e o quanto é rico, né, para quem tem esse contato, que também faz uma ponte cultural aí com quem vem para a cidade. É uma troca de cultura. O intercambiário sai, aprende uma cultura de outro país, e o que vem para o Brasil, vem para a cidade, Batatais está recebendo, e é muito importante. A pessoa, o jovem que vem, a gente une, como nós tivemos uma conferência, une todo, eles passam o que eles aprenderam aqui. E todos que vêm ao Brasil depois voltam, porque eles gostam do Brasil, a maneira que nós tratamos todos eles aqui no Brasil. Sem dúvida. Falando em programa de jovens, né, o Rotary tem 3 programas aí para várias faixas etárias, que é o Rotary Kids, que pega os pequenininhos aí, o Interact e o Rotaract. Nós temos dentro de Rotary para mamando a caducando. Nós temos de 8 anos a 12, que são Rotakids, Rotakidianos. De 12 a 18, Interactianos, e 18 a 30, o Rotaractianos. Eles nos ajudam muito. Esses jovens, eu ia falar meninos, porque começa de 8, mas esses jovens nos ajudam muito. E nesse ano nosso, 2016, 2017, o ano rotário, 2016, 2017, do Distrito 4.540, não foi diferente. Os jovens nos ajudaram muito. Parabéns a todos, a toda a nossa família rotária que trabalha muito. Sem dúvida. Mandar um abraço ao pessoal do Rotaract aqui de Batatais, sempre com um trabalho fantástico, aí ganharam prêmio, né, de imagem pública, né, com a ação Pulsa Rotaract, aí, com os coraçõezinhos que muita gente viu aí pela cidade, e para a meninada do Interact, que tem um clube reativado agora também, mostrando a força da juventude aqui no município em 2 dessas ações. Uma outra ação tradicionalíssima de Rotary são as Casas da Amizade. Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito desse funcionamento. As damas da Casa da Amizade são as senhoras ou voluntárias, senhoras de rotarianos ou voluntárias, que trabalham muito também, ajudam muito o Rotary, são voluntárias, são companheiras, e elas trabalham muito e ajudam muito a comunidade. É uma parceira forte de Rotary, muito trabalham, ajudam muito para a sociedade. E nós temos várias Casas da Amizade, onde em maio nós tivemos o encontro da Casa da Amizade e elas mostraram todos os seus trabalhos realizados no nosso distrito. Parabéns também à Casa da Amizade, fortíssimo em várias cidades. Nós temos 78 clubes de Rotary e 50 Casas da Amizade no distrito nosso, que trabalham muito. Perfeito. Pensando também nas ações da gestão, né, vocês têm alguns grandes eventos, né? Um deles foi o treinamento de presidentes em Poços de Caldas. Isso. Nós tivemos, o primeiro evento é o PETS, Seminário de Treinamento de Presidente Eleito, onde todos os presidentes vão aprender o que eles vão fazer no ano. Nós temos, pois, assembleias, seminários, e na finalização nós temos a conferência distrital. Nós tivemos a sorte, nós levamos para Atibaia, onde nós tivemos mais de 1.000 companheiros presentes. Nós tivemos várias atrações, além de falar de Rotary, falar dos trabalhos, de tudo isso, tivemos uma grata satisfação, nós tivemos entretenimento. Nós levamos para a Casa da Amizade, para as mulheres, a Nina, e levamos também para os rotarianos o Matheus Ceará, que nos divertiu, nos ajudou muito, e na finalização nós tivemos uma banda Mala Direta. Acho que todo rotariano saiu feliz, agradecido. Nós tivemos, no mínimo, 1 minuto, 1 hora ou dia felizes lá em Atibaia. Com tantos problemas que nós temos no país,
nesses 3 dias, né, que nós estivemos lá, no mínimo, alguns minutos, algumas horas, nós fomos felizes com os trabalhos realizados pelos rotarianos. Sem dúvida. E também é um espaço de troca muito bom, né? Porque, por exemplo, a gente percebia lá a exposição de painéis com os trabalhos desenvolvidos pelos clubes, né? Quanta troca de ideias que não surge daí de trazer projetos bacanas para a própria cidade. Nesse dia também nós mostramos tudo, os painéis lá de trabalho, os clubes fizeram, e nós temos lá também, Luciano, todos os intercambiários estão ali. É onde a gente pode apresentar os projetos dos clubes para levarem para os seus países também, para arrumar parceiro. Porque nós falamos do subsídio distrital, que nós entregamos 31. E nós temos um subsídio maior, que é o subsídio global, que esse a gente precisa de uma parceria de um clube do exterior. Então, esses intercambiários lá, eles levam esses projetos e eles nos ajudam muito a arrumar a parceria para a cidade. Hoje, um projeto desse, hoje nós temos verba no Distrito Parado, que os clubes não acostumaram ainda a fazer esse projeto. E são projetos grandes. No mínimo, um projeto desse hoje é de $30 mil. E é interessante isso, né? Ver como clubes em países que têm uma receita maior, que têm uma condição melhor, acabam fazendo essas parcerias e trazem projetos para cidades que não poderiam ter acesso a esses recursos, né, Cidinho? Nós temos grandes países, Estados Unidos, Portugal, Itália, que eles doam mais do que pede para eles. Então, a gente busca parcerias com esses países. E nós tivemos esse ano 2 grandes projetos que nós vamos entregar. São Carlos foi um com $35 mil e Ituverava um também, $30 mil, que vai ser entregue agora. Então, esses países aí desenvolvidos ajudam mais. Eles não precisam de dinheiro, então eles mandam para a gente para ajudar nesse projeto. Mas qualquer projeto desse nosso aí, esse subsídio global, a gente, além da cidade, do clube, patrocinar, nós precisamos do apoio de um outro clube do exterior. Sem o apoio do outro clube, não tem esse projeto. Perfeito. Bom, daqui a pouquinho, você, os representantes do Rotary aqui de Batatais, vão estar na BADEF, entregando mais 21 cadeiras aí, né, dentro desse projeto de subsídio do distrito, né, um extra ainda que você conseguiu implementar durante a gestão e que mostra a dimensão mesmo dos trabalhos de Rotary ao longo de todo o distrito. É isso que enche a gente de orgulho de ser rotariano. Além da gente se sentir feliz, porque o Rotary deixa a gente feliz com as amizades, companheirismo, nós estarmos entregando, patrocinando esses projetos. E é um prazer muito grande estar aqui em Batatais, juntamente com os companheiros que trabalharam muito. O mérito são dos companheiros aqui de Batatais, porque não adianta ter o governador, ter o distrito, se os companheiros não assim o fizerem. E os companheiros aqui, os companheiros e companheiras, as mulheres trabalham muito, que fizeram esse projeto, nós só temos que agradecer. Obrigado aos companheiros aqui de Batatais pelo belíssimo trabalho e logo após nós estaremos lá entregando essas cadeiras com maior orgulho, com maior prazer e uma alegria. A gente não queria que ninguém usasse, né? Não precisasse, mas infelizmente precisam e nós temos que atendê-los. Sabemos dessa demanda aí gigantesca de necessidade disso, né? Visto que todas as outras cadeiras que o clube já entregou, a BADEF já gerenciou aí, já está com pessoas utilizando, e numa das ações das entregas, em uma semana já não tinham mais cadeiras, né? A gente vê o volume dessa necessidade aí junto à população. Pensando agora no futuro, né? Todo ex-presidente, parte presidente aí, governador do Rotary, continua com a sua demanda, né, de experiência com a gestão que se inicia. Então, o governador ele nunca deixa de trabalhar, né, Cidinho? Uma vez governador, sempre governador. Então, o Rotary tem esse legado aí de trocar o governador de ano em ano, mas nós continuamos no Colégio de Governadores. E todo governador ajuda o governador atual, com ideias, abrilhantando o distrito. E os clubes, a gente deixa de ser governador, mas eles convidam a gente para a gente voltar para estar ajudando. E eu, como governador, estarei sempre em Batatais. Além disso, sou sócio honorário aqui em Batatais, para mim com muita satisfação, muita alegria. E eu não vou deixar de vir aqui em Batatais, de vez em quando, é lógico, não dá para vir em todas as reuniões,
mas eu vou estar sempre presente aqui em Batatais, no Clube Batatais. Então, eu, como sócio honorário, agradeço esse grande clube que trabalha muito aqui para Batatais e, precisando, eu estarei sempre presente, se Deus quiser. Cidinho, quero agradecer a presença aqui no programa, fazendo esse balanço, falando um pouquinho da sua gestão, desejar o descanso merecido agora depois desse ano de trabalho intenso, tá certo? E o programa está sempre à disposição aqui para mostrar as ações e o trabalho do Rotary. Eu que agradeço e estarei sempre presente aqui em Batatais e que vocês precisarem, eu como ex-governador, não fala isso, mas governador distrital 2016 2017, estarei sempre junto, o que precisar, nós projeto, qualquer coisa para ajudar, nós estaremos sempre presentes. Muito obrigado a toda a cidade de Batatais esse momento que nós passamos junto e uma grande cidade que eu admiro muito e gosto muito aqui de Batatais também. Obrigado a todos vocês. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos a todos que às 18h30 nós temos Cidade na TV, tá certo? E voltamos, como sempre, após Fique Sabendo amanhã, com mais um Educador Entrevista. Vocês ficam agora na companhia da programação da TV Brasil.